Sou o Walter, a gente vai conduzir essa reunião inaugural na noite de hoje. A gente inicia hoje aqui as atividades presenciais do GEAP. Tá? Eu vou falar um pouquinho só sobre o nosso palestrante da noite de hoje, é o Murilo Viana. Murilo, desde eternidade, sempre esteve envolvido com a divulgação do Espiritismo e os estudos. Tornou-se influenciador digital, escritor, e por meio das plataformas do Letra Espírita, passou a semear o conhecimento doutrinário para muitos e muitos e muitos. Murilo atua no movimento espírita nacional como colaborador da Federação Espírita do Espírito Santo e também da CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Até recentemente, Murilo frequentava o Cristo Redentor. Em 2019, Murilo criou a editora Letra Espírita, do qual é editor, e já publicou mais de 60 livros pelo Letra Espírita. Neste ano, 2023, publicou seu primeiro livro, Madame Nancy, é um romance. Idealizou e fundou esta instituição, o GEAP, ao qual ele deu o nome do Grupo Espírita Ivone Amaral Pereira. Trabalho esse que não começa aqui hoje. Ele começou lá atrás, nas redes sociais, e com o tempo sentiu a necessidade, que era o momento de vir à área presencial. Essa noite vai ser uma noite, digamos assim, excepcional, tá? Em que o Murilo fará uma explanação sobre como surgiu o GEAP, sobre a Ivone do Amaral Pereira, e também abordará um pouquinho o livro que a dona Nadir, né, nossa mãe, psicografou lá atrás e que vem ao lume agora, em outubro, pela editora que ele coordena, o Letra Espírita. Então, o livro está ali, vai fazer o lançamento dessa obra. É a quarta obra, né, que a mamãe deixou e que a gente publica. Temos mais algumas obras, né, que vão vir no seu devido tempo. Para mim é uma grande satisfação. Hoje à tarde, só não está no roteiro, não, tá, gente? Hoje à tarde, quando arrumava ali aqueles livros, eu me lembrei que lá em 79, quando a mamãe fundou uma instituição espírita aqui, nesse mesmo local, eu também arrumava ali os livros lá atrás. Então, os livros caminham assim, né, paralelo à minha jornada há muito e muito tempo. E Murilo, quando Cristina estava grávida dele, recebeu uma comunicação de mamãe, falando que Murilo iria seguir os meus caminhos. Eu atuei e atuo na área da segurança pública. E todos nós pensávamos que Murilo vai para esta área da segurança pública. Fez a faculdade de Direito, está no caminho. Só que não engatou aí, posteriormente, fez marketing e aí veio trabalhar conosco aqui no Letra Espírita. E a gente ficou na época um pouco decepcionado, né? Porque o Murilo não seguiu a minha carreira, mas meio engano, né? Ele seguiu-se essa carreira de divulgar o Espiritismo, né? Através dos livros, através da mensagem, realmente aquela comunicação lá atrás, quando ele estava no ventre da Cristina, ela se materializa a cada dia, que ele veio para seguir a carreira do pai. E é uma grande satisfação, né? Ele persistente, confesso que no primeiro momento fiquei muito resistente de ter uma instituição, a Cristina sempre dá muitos conselhos, de compromisso, né? Que a gente tem, abrir as portas, mas ele persistiu, e torna-se hoje, né, nessa data, uma verdade, um simbolismo, né, que todos nós devemos acreditar em nossos sonhos e persegui-lo constantemente. Passei de roteiro,
Vou ler agora a nossa mensagem inicial. Um centro espírita, onde as vibrações de seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do intrépido de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais, um centro assim, fiel, observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares no espaço, realizando-se, então, em seus recintos sublimes, em empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Essa mensagem foi psicografada por Ivone Amaral, está no livro Drama da Obsessão. Pai amado, neste momento em que juntamos para ao mesmo tempo nos confraternizar e também regozijar por mais esse espaço que se abre aqui, que possa ser um espaço em que a confraternização de espíritos afins possam prevalecer, que é onde possamos a nós mesmos sermos os primeiros aprendizes e dentro das possibilidades que possamos sempre auxiliar a todos que procurarem o espaço de Ivone. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Olá a todos, boa noite, esperamos que todos estejam bem, em paz. Muito bom ter a presença de cada um de vocês aqui, né? Nossa inauguração, casa cheia, mas é um bom motivo de estar em pé, não é, Mariana? Mariana, Tereza, olá a todos, né? Então, vamos conversar hoje um pouquinho sobre Ivone. Quem é Ivone do Amaral Pereira? Muito importante nós conhecermos, né, quem é a mentora da instituição, o trabalho que ela realizou. E durante esse entendimento, a gente vai ver que tem muito a ver, inclusive, com o trabalho que a gente já vem realizando. E ainda naquela questão de que nada é por acaso, né? E vamos entender um pouquinho sobre a história do GEAP, como que tudo começou. E vamos falar um pouco sobre a Dona Nadir, que inclusive dá o nome, né, do nosso espaço literário. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. Ali fora, né, tem o espaço literário Nadir Viana. E também sobre o lançamento dela, que é o livro Testemunhos do Além, que é essa obra aqui, que está sendo lançada na noite de hoje. Todos que desejarem adquirir poderão, né, na segunda parte, que é a nossa confraternização, adquirir a obra com o pessoal que está tomando conta ali do espaço literário. Olá! E a nossa palestra geralmente ela tem 40 minutos, mas hoje, tá, gente, ela vai ultrapassar um pouquinho, porque é muita coisa para falar. Então eu tentei resumir o máximo, consegui resumir mais ou menos 1 hora. Mas tá bom, né? Vamos lá. Afinal, quem é Ivone do Amaral Pereira? Né? Interessante nós começarmos bem do começo. Ivone, ela nasceu no dia 24 de dezembro do ano de 1900, em uma localidade chamada Vila de Santa Teresa, município de Valença, aqui no estado do Rio. Hoje em dia, essa localidade é chamada de Rio das Flores. Tá? E logo aos 29 dias de idade, ela já teve uma grande provação.
que foi a questão da catalepsia. O que é a catalepsia? É quando a gente fica com o sentimento, os batimentos cardíacos, tudo tão fraquinho que parece que nós estamos mortos. E ela, aos 29 dias, ela teve esse fenômeno da catalepsia, né? E a mãe dela tinha uma fé muito grande, ela acreditava que Ivone não estava morta. Todo mundo achava que ela estava morta, até fizeram um funeral, colocaram ela no caixãozinho, e a mãe acreditava que ela não estava morta. A mãe tinha uma fé muito grande e pedia para Deus dar uma resposta, porque a filha estava viva, e todo mundo achava que ela estava morta. Até que quando estava no funeral, né, tudo ali acontecendo, ela chora. E aí, para muitos, é um milagre. Ela voltou à vida. Hoje a ciência já explica, né, que não foi bem assim, não é um milagre, é algo explicado. E é interessante nós vermos que é uma provação a gente passar por isso, né, quando é muito pequeno. E vemos também a fé que a mãe dela tinha. Quando todo mundo confirmava que ela estava morta, a mãe tinha aquela fé de que não, ela estava viva. Então são duas lições interessantes, né, para nós refletirmos. Ela cresceu num ambiente muito modesto, muito simples. Ivone não teve uma riqueza nessa encarnação. Quando a gente estuda as vidas anteriores de Ivone, a gente vê que ela teve vidas muito ricas, né? Ela foi, em outras encarnações, muito importante, tinha muito poder. Nessa encarnação, não. Nessa encarnação, ela nasceu muito simples, muito pobre. E ela teve grandes lições no seu lar. Lições de humildade. Porque mesmo sendo muito simples, os pais abrigavam pessoas que eram mais simples que eles. Sempre repartiam com aqueles que eram mais pobres do que eles. Então, desde pequenininha, ela já foi aprendendo essa questão da caridade, né? Todos nós sempre podemos doar algo para alguém. E mesmo que nós não possamos doar nada financeiramente, nós podemos doar afeto, podemos doar carinho, podemos doar amor. Isso também é caridade, né? Isso também é importante. Então, ela sempre teve esse aprendizado desde pequena. E ela nasceu numa família espírita. Por isso que aos 12 anos de idade, ela recebeu de presente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ela, aos 4 anos, voltando um pouquinho no tempo, já tinha manifestações espirituais. Ela já via espíritos. E para a família dela, como já tinha o conhecimento da doutrina, isso não foi tão assustador. Ela achava que estava falando com o encarnado, ainda não tinha consciência. Mas como ela nasceu numa família espírita, foi tudo muito mais simples para ela nesse desenvolvimento da mediunidade desde criancinha. E aos 12 anos, então, já estava, né, com uma certa maturidade, o pai presenteia ela com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, para que ela pudesse aprender. E aos 13 anos, ela já começa a participar das reuniões mediúnicas, devido à maturidade que ela já tinha. Então, Ivone, ela, como vivia numa família muito simples, naquela época também era muito difícil ter um 2º grau, ela não teve grandes oportunidades de estudo nessa vida. Só que isso não a impediu de estudar. Ela se tornou autodidata. Ela passou a estudar por conta própria. Ela pesquisava, ela lia diversos livros, e ela comenta, né, que ela buscava ler leituras que eram aprazíveis, leituras que eram agradáveis ao espírito dela. Então, ela buscou o conhecimento mesmo sem ter de forma tão fácil. E aí gera uma reflexão para a gente. Muitas vezes nós temos facilidade ao acesso do conhecimento, né? Nós temos, às vezes, um centro espírita perto da nossa casa, nós temos a internet, nós temos livros diversos, e nós não queremos buscar o conhecimento. E Ivone não tinha tantos recursos, e ela ia atrás dos conhecimentos por conta própria, e ia lendo por conta própria, estudando por conta própria. E é uma grande reflexão que eu sempre gosto de fazer com relação a isso. E ela se tornou muito obediente aos livros da codificação. A obra básica sempre foi um grande norte que Ivone seguiu, e durante toda a sua trajetória, ela sempre incentivou muito a questão do estudo, a questão da disciplina, a questão
né, da responsabilidade que todos nós temos que ter com a mensagem espírita, com o nosso trabalho na doutrina espírita. E Ivone, ela pertencia a diversas categorias mediúnicas. Quando nós temos uma mediunidade ostensiva, geralmente desenvolve mais uma do que a outra, né? Às vezes é mais a psicofonia, às vezes é mais a psicografia. Mas o pessoal que faz com a gente o estudo do livro dos médiuns, né? Eu já ensinei, já explicamos, né? Que a gente pode desenvolver a mediunidade em várias vertentes. E a cada época da nossa vida pode ser que uma se desabroche mais. No caso de Ivone, ela tinha as categorias de médium conselheira, psicanalista, passista, de efeitos físicos, de incorporação, de psicografia. Incorporação é mais chamado de psicofonia, né? E ela trabalhava muito com a questão dos obsessores, a questão dos suicidas. Então ela teve um trabalho muito denso, que demandava muita responsabilidade também, porque você lidar com espíritos obsessores e lidar com espíritos suicidas não é fácil. Todo mundo que tem experiência já com a parte mediúnica sabe que é algo muito complicado, né? Então é preciso ter uma disciplina muito grande, uma responsabilidade muito grande também. Ela também tinha a mediunidade de efeitos físicos, mas ela não gostava muito dessa forma de mediunidade. E durante um tempo ela também desenvolveu muito a mediunidade de oratória, né? Por meio da psicofonia, ela dava palestras instrutivas, mas ela deixou isso um pouco de lado durante alguns anos, sob orientação dos espíritos, para que ela pudesse se dedicar à psicografia, né? Até porque ela era humana, assim como a gente, não tem como a pessoa fazer 2, 3, 4 trabalhos mediúnicos ao mesmo tempo, né? Então ela precisou se afastar, né, dessa mediunidade de oratória para fazer a psicografia dos livros, e dos livros que ela tem o Memória de um Suicida, que é um dos mais importantes, né, um dos mais conhecidos da sua lavra, mas tem muitos outros também, e todos inclusive estão disponíveis ali no nosso espaço literário. Interessante que Ivone, ela tinha uma personalidade muito forte, muito firme. Só que isso não fazia dela uma pessoa intransigente. Isso é uma coisa muito interessante da gente analisar também. Na revista Reformador, de 1982, ela declara que ela sempre se conservou espírita e médium muito independente. Por quê? Mesmo que a massa considerasse que algo deveria ser feito e ela soubesse que aquilo não era o mais adequado, pelos seus estudos, porque ela se dedicava muito aos estudos, ela não fazia. Ela respeitava a opinião da massa, ela respeitava as diretrizes que eram dadas, mas ela seguia no seu íntimo aquilo que ela considerava que era o mais correto, porque o compromisso dela era com Jesus e era com Kardec. Não era com outros encarnados, não era com, né, aqueles que muitas vezes criavam um monte de teorias, de fundamento, de pode, não pode, e não tem nada disso na obra básica. E muitas vezes, né, nós temos que ter essa cautela também, de analisar, de sermos um pouquinho como Ivone no nosso dia a dia como espíritas, né? Essa atividade, essa regra que surge é algo que está realmente na doutrina, é algo que é importante, é algo que vai fazer a diferença para o próximo, né? Então Ivone se preocupava muito com isso, e ela falava: consagrei as minhas faculdades mediúnicas aos serviços de Jesus e apenas obedecia irrestritamente à Igreja do Alto. E aqui ela fala que ela sempre respeitou muito os locais que ela trabalhou, né, as casas espíritas que ela frequentou. Ela nunca entrou em conflito com ninguém. Ela respeitava o posicionamento que aquela casa tinha, e se ela não concordava, ela fazia diferente na casa dela. E um exemplo que ela sempre traz é a questão do atendimento mediúnico, que em algumas casas que ela frequentava, era proibido dar atendimento fora do horário de atendimento. O atendimento tem que ser só naquele dia, naquele horário. E ela sempre foi contra isso. E ela conta que ela nunca afrontou ninguém com relação a isso. Mas então a pessoa estava sofrendo no centro espírita, não era dia de atendimento, a direção da casa não permite atendimento fraterno, ok, vamos lá para casa. Ela levava para a casa dela e fazia então o trabalho na casa dela, né?
sem entrar em conflitos e seguindo o trabalho de Jesus, né? Então, isso é muito bacana da história dela. E ela fala também: sempre observei a rigor e o critério e os horários fixados pelos poucos centros em que frequentei. A disciplina do trabalho é muito importante quando nós vamos ser um trabalhador espírita. Aí eu vou me engajar numa atividade, seja ela qual for, na casa espírita. Eu tenho que ter o compromisso, eu tenho que ter a responsabilidade de seguir aquele horário, de seguir tudo certinho. Naquele dia, naquele horário, está disponível para aquela atividade. E no nosso dia a dia também, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer o evangelho no lar. Então a gente tem que ter essa disciplina, tem que ter essa responsabilidade. Por quê? Sem disciplina, como que nós vamos ter o amparo da espiritualidade superior? Os bons espíritos, eles têm muitas atividades para fazer e não tem tempo de, quando a gente resolver fazer alguma coisa, vão vir ao nosso encontro. Então a gente tem que se colocar ali à disposição com regularidade para conseguir, então, realizar esse trabalho de forma mais adequada. Ivone também, ela trabalhou durante um tempo como jornalista em jornais leigos e também em jornais espíritas. E ela usava o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a Chopin, que era um grande amigo dela. E ela colaborou em jornais como o Clarim, Luz e Verdade e O Reformador, dentro do meio espírita. E fora do meio espírita, ela colaborou com jornais como o Cruzeiro, a Coluna, Brasil Jornal e Jornal do Povo. Então foram muitas atividades que ela realizou. Muitos textos dela são assinados com o seu nome, Ivone do Amaral Pereira, e muitos outros como Frederico Francisco. Então, se nos nossos estudos a gente se identificar com algum texto de Frederico Francisco, na verdade é Ivone, é o pseudônimo que ela usava. Isso também muito bacana de nós pensarmos, porque ela não buscava se autopromover de forma nenhuma. Ela sempre foi muito humilde, ela nunca gostou de muitos holofotes, de ser o centro das atenções. E Ivone, ela era muito persistente. Geralmente contado que Memórias de um Suicida, por exemplo, foi recusado pela FEB. Na época, quando ela foi levar o livro, não quiseram nem ler. E ela ia jogar o livro fora. E outras obras dela também sofreram muita retaliação. Tem um livro que é Cartas de Ivone, que narra cartas de Ivone para Divaldo e de Divaldo para Ivone, porque eles eram muito amigos. E nessas cartas ela narra o sofrimento que ela tinha, porque hoje nós vemos Ivone do Amaral Pereira como um grande nome da literatura espírita, como uma grande médium. Mas enquanto ela estava encarnada, e principalmente no início do seu trabalho, ela foi muito perseguida. As pessoas não acreditavam nela, ela era ofendida, As pessoas tentavam colocar ela em descrédito. Lendo as cartas, eu me deparei com muitas informações que para mim foram até chocantes, porque eu não imaginava que ela tinha sofrido tanto enquanto ela estava encarnada. E aconteceu. Mas ela sempre superou, ela nunca se deixou abalar por conta disso, ela sempre continuou o seu trabalho humildemente, sem se importar com as críticas, sem se importar com o que os outros estavam falando, porque, como ela disse nas mensagens, o compromisso dela é com a Igreja do Alto, o compromisso dela é com Jesus, é com Kardec. E esse deve ser o nosso lema também, como trabalhadores da Seara Espírita. Bom, então eu tentei trazer um bom resumo da trajetória de Ivone, tem muito mais coisa. Nesse folhetinho que vocês receberam, tem um QR Code que vai redirecionar vocês para o site aqui do grupo, o geap.com.br. E lá no nosso site, nós temos a biografia mais completa de Ivone. Então vocês podem, depois, caso tenham interesse em pesquisar mais sobre ela, apontar a câmera do celular para esse QR Code e lá no nosso site vocês vão poder ler um pouco mais sobre a biografia de Ivone e também sobre a nossa história, porque vamos para a nossa segunda parte agora. A nossa história, que eu também fiz um grande resumo. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui comemorando a inauguração da nossa sede do GEAP, mas, na verdade, esse trabalho ele começou há mais tempo.
há muito mais tempo. Walter até falou da internet, né? Mas na verdade foi até antes da internet. Né? Voltando um pouco mais no tempo, no ano de 2013. Né? Então, vamos lá. No ano de 2013 tem uma figura importante para a história do GEAP, que é a Dona Teresa, que está aqui. Por quê? Neste ano foi quando ela teve a iniciativa de me chamar para fazer um grupo de estudo de O Livro dos Espíritos em casa. Né? Para quem não sabe, Dona Teresa é mamãe. Né? Então, ela teve essa ideia de fazer o estudo de O Livro dos Espíritos. Aí, daí um belo dia, ela falou assim, vamos estudar O Livro dos Espíritos. Eu falei, vamos quem? Aí ela falou, vamos eu e você vai ministrar para mim o estudo. Eu falei, não vou. Ela vai sim. E aí sentamos e começamos o estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse período, né, outras pessoas foram chegando para poder estudar com a gente, né? Dona Teresa, além de criar uma turma, né, impor um professor, ela também convida coleguinhas. E aí começou, né, um grupo de estudo com 2 pessoas, 3, puxou o Walter também, falou, não, você vem estudar. Né? Aí veio 1, veio 2, veio 3, veio um monte de gente. Chegou uma época que nós tínhamos até mais de 30 pessoas estudando. Já não cabia na sala de casa. Então começamos a fazer na garagem os estudos, né, desse livro. E aí no ano de 2014 surge o trabalho de orações à distância. Por quê? Por meio do Letra Espírita, nós sempre recebemos muitas mensagens de pedido de prece, de oração, dos associados que tem no Clube do Livro. Né? E aí, no ano de 2014, nós começamos, então, as orações à distância, né, com o amparo dos amigos espirituais que já estavam junto com a gente. E, dentre esses amigos espirituais, né, tem Padre Osiel. Até hoje, ele está com a gente nesse trabalho, de forma semanal, visando atender esse trabalho, essa necessidade que as pessoas tinham. E aí, nas orações à distância, né, numa das primeiras reuniões, Dona Teresa teve, né, uma mensagem mediúnica passando, né, o nome Ivone Amaral Pereira, que iria, né, trabalhar junto com a gente nesse projeto. O nome do grupo de oração deveria ser Grupo de Oração Espírita Ivone Amaral Pereira, que era um trabalho mais voltado para a cura. E aí eu fui para o quê? Fui para a internet pesquisar quem é Ivone Amaral Pereira. E aí eu descobri que ela tinha realmente um trabalho muito bacana com cura, com tratamento, né, com a questão de suicidas, de obsessores, né, que a gente já viu na biografia dela. E aí, então, a gente começou realizando esse trabalho das orações à distância. Para começar a reunião mediúnica foi um pulo, né, foi natural que acontecer. E aí nós começamos, então, a reunião mediúnica e da oração da reunião mediúnica para começar o tratamento espiritual também foi muito natural. Né? Quando a gente foi ver, tinha um monte de gente vindo para poder fazer tratamento espiritual. Então a gente fazia os estudos do Livro dos Espíritos, aí era aquele monte de gente, né? Aquelas 30 pessoas que vinham. Depois a gente tinha, aí em outro dia nós tínhamos a oração à distância, tinha também a reunião mediúnica nesse mesmo dia, e em outro dia a gente fazia o atendimento para as pessoas que batiam na Monsenhor Aquiles 259 pedindo ajuda espiritual. Então a gente fazia o tratamento, né? E aí esse trabalho, ele seguiu certinho, assim, até o ano de 2016, presencial acontecendo, de forma informal, né? Era um grupo de amigos que estava realizando esse trabalho. Então, a gente seguiu até o ano de 2016, e depois ficamos com o estudo, né? O estudo de Livro dos Espíritos até o ano de 2018. Nesse período de tempo, a gente realizava, então, os atendimentos de forma, quando necessário. Não era uma regularidade toda semana. Até porque foi uma época que eu tive que fazer TCC, né, faculdade, um monte de coisa. Então, a gente, sempre que tinha necessidade, fazia as reuniões, fazia as orações, fazia o socorro, porque, como disse Ivone, não tem dia, não tem horário, né? Então, tem alguém precisando, a gente tem conhecimento, vamos nos reunir, vamos ajudar.
e ficamos com o estudo do Livro dos Espíritos. E aí, finalizando esse estudo do Livro dos Espíritos, a gente começou a se dedicar mais à questão virtual, à questão da internet, né? Foi quando eu comecei a falar mais no Letra Espírita, me envolvi com o pessoal lá da Federação do Espírito Santo, e aí eu dediquei esse trabalho para esse grande público da internet. E aí tem um fato interessante que Dona Teresa, ela falou em 2013, né, que ela teve esse rompante de me colocar para ministrar o estudo para ela e para as amigas dela, porque era um treinamento para eu conseguir falar para grandes públicos. Aí eu pensava, né, nossa, grande público, 5 pessoas. Né? Depois, quando veio mais gente, ficou o grupão, né, de 30 pessoas, eu falei, o grande público chegou. Né? E aí Dona Teresa sempre olhava assim, coitado, iludido. Né? E aí, quando eu comecei a fazer as lives, aí é que veio a ficha do grande público, porque eu falava para 5.000, 10.000 pessoas na internet ao mesmo tempo. Né? E as minhas lives no Letra sempre tiveram muito público, assim. E os videozinhos, né, que a gente faz hoje em dia, de TikTok, de Reels, tem vídeo com 500.000 visualizações. Aí o Teresa foi, né, quando chegou esse vídeo de 500.000 visualizações, ela falou, viu, o grande público chegou. Eu falei, sim, podia ter contado antes, né? E aí ficamos, né, com esse trabalho na internet, até que no ano de 2022, ano passado, né, veio essa questão de vamos voltar com algo presencial, vamos voltar com o estudo presencial. E aí, como nós já tínhamos estudado o Livro dos Espíritos, eu pensei, o Livro dos Médiuns, logo na sequência. Então, vamos montar um grupo de estudo de O Livro dos Médiuns. E aí, então, a gente começou esse estudo certinho, semanal, e voltar também com as orações à distância. Então, a gente assumiu esses 2 compromissos, voltar de forma fixa com o estudo e com as orações à distância. Passamos por vários percalços nesse meio do caminho, né, de ter local para fazer, tem local, não tem local, né? Muitas pessoas não, pouquíssimas pessoas na verdade sabem, mas durante esse tempo a gente teve uma novela, vai ter sede, não vai ter sede, conseguiu, desconseguiu, né? Foi uma loucura, né, de conseguir o espaço, o proprietário desistiu do espaço, vai ter sede, não vai ter sede, né? Mas a gente persistiu fazendo de forma online. Né? Então a gente montou o nosso grupo de estudo virtual, ficamos presencialmente estudando durante um bom tempo no estoque da editora, né, Lídia? E a gente então estudava na Letra e com o pessoal de fora pela internet, né, porque nós não tínhamos espaço para poder receber as pessoas. E começamos também um outro estudo que foi a imortalidade da alma. E as orações à distância a gente fazia no escritório mesmo. Né? Então, terminava o expediente, né? A gente brinca que no dia de terça-feira a gente expulsa todo mundo. Gente, hoje não tem hora extra em Letra Espírita, vai todo mundo embora. Porque a gente tem oração para fazer. E a gente fazia no escritório mesmo. E também assumimos o compromisso de fazer as ações sociais. Então, no ano passado a gente fez 2 ações sociais. Esse ano a gente já pretende fazer uma, agora no final do ano está sendo estruturada, e para o ano que vem a gente já tem um planejamento de mais ações sociais para serem feitas. Então assumimos esses 3 compromissos, de estudo, de orações, de ações sociais. E quando a gente resolveu, né, iniciar esse estudo presencial novamente, voltar com todo o trabalho de forma periódica, nós recebemos, então, uma mensagem de Juarez Soares e também de Maria Alice, né? Na madrugada de 29 de maio de 2022. E aí ele fala nessa mensagem que, dando orientações para esse reinício periódico, né? E falando que esse nosso trabalho já se faziam quase 10 anos que a gente começou. E que então a gente já poderia se considerar não mais um grupo de oração espírita Ivone do Amaral Pereira, mas um grupo espírita, efetivamente. Porque o trabalho já era o de uma casa espírita. Já tínhamos experiência com todas as atividades.
estudo, desenvolver palestra por meio das lives, reuniões de tratamento, reuniões mediúnicas, né? Então, o grupo já estava sendo preparado há 10 anos. Então, que nós poderíamos nos considerar, então, efetivamente um grupo espírita Ivone do Amaral Pereira. E trouxe várias orientações para as atividades da casa funcionária. Algumas orientações, especificamente para mim, outras para o pessoal todo, né, que estava envolvido comigo junto desse projeto. Maria Alice, que é uma trabalhadora espiritual, também trouxe algumas mensagens reflexivas, de agradecimento, mostrando contentação do plano espiritual, né, por essa atividade. E aí, nesse período também, nessa mesma madrugada, uma autora nossa, que é a Rafaela, lá de Marília, São Paulo, disse que recebeu uma mensagem que ela não tinha entendido nada, né, sobre a questão de casa espírita, o que estava acontecendo, ela não sabia. E aí eu expliquei para ela a história, e a mensagem que veio era uma mensagem de reforço, de um espírito reforçando, né, realmente tudo aquilo que já tinham me passado nas mensagens mediúnicas. Então a gente, né, quando analisou as mensagens, falou, aqui uma comprovação da universalidade do ensinamento dos espíritos, né, porque veio para mim, né, e veio para ela também lá em São Paulo, né, uma mensagem do Espírito Benedito, né, com mais orientações e apoio ao recém-instituído Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Eu até lembro que foi na madrugada mesmo que ela me mandou mensagem falando, que grupo é esse que estão me falando aqui? Eu falei, então, deixa eu te contar a história. Aí eu fui contar para ela tudo o que acontecia, né? Interessante nós notarmos que para a espiritualidade considerar o trabalho como um grupo espírita demorou quase 10 anos. Né? Isso demonstra que quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo, nós temos que persistir. Né? E quando houve essa mensagem e eu identifiquei, e eu chamei o pessoal que estava estudando e falei, a gente vai fundar um grupo espírita. Aí algumas pessoas até olharam e falaram, o quê? Não, a gente vai fundar um grupo espírita. A gente vai fundar um centro espírita, Grupo Espírita Ivone do Amaral Pereira. Vamos, né? E aí algumas pessoas, né, engrenaram nessa nave junto comigo e aqui estamos. E nesse meio tempo, né, como eu disse, muita coisa aconteceu. Né? Muitos percalços nesse um ano. Né? É capaz de ter acontecido mais coisa nesse um ano do que nos 10 anos. Né, de complicações para o trabalho surgir. Porque da mesma forma, né, que tem a espiritualidade que fica feliz, tem aqueles amiguinhos, né, que não gostam de ver mais um ponto de luz. Então a gente, né, persistiu e estamos aqui, né, hoje comemorando essa inauguração. E aí, pelo teor da mensagem que Juarez enviou no dia 29 de maio, essa data foi escolhida como a data de aniversário do GEAP. Né? Então, 29 de maio é a data que a gente considera o aniversário do GEAP. Né? Então, ele já nasce com um ano. Porque foi quando ele mandou a mensagem falando que era para nós nos considerarmos, então, um grupo espírita. Né? Foi uma gestação de 10 em 10 anos, gente. E aí, não estava até previsto isso no roteiro, mas hoje, pela manhã, essa nossa autora, que é a Rafaela, ela recebeu uma mensagem mediúnica falando sobre o grupo. Eu vou ler para vocês. Deixa eu só encontrar aqui. E aí nós verificamos que todo o trabalho ele é paulatino, né? Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. E a gente sempre tem que buscar persistir. Eu fiz até um resumão aqui, né? Em 2013, a gente estava com os estudos familiares. Em 2015, nós já estávamos com estudos, orações, tratamento, reuniões mediúnicas. 2018, já estávamos consolidados com os grupos de estudo. 2019, avançamos
ainda mais nos estudos virtuais. Na verdade, os estudos virtuais eles começaram em 2017, mas a partir de 2019 se intensificaram. 2022 teve o reinício do presencial e a continuidade do trabalho virtual. E agora, em 2023, a abertura para o público. A mensagem está aqui. Sempre que uma casa de Deus nasce, é dia de festa nos céus e na terra. Todo trabalho do bem é fruto de longos ajustes que se arranjam nas brumas do tempo e que visam sempre trazer a claridade dos bons exemplos. Comemoremos com alegria este momento de luz, elevando nosso pensamento ao alto e rogando a primorosa incursão dos bons espíritos que seguem ao nosso lado, intuindo-nos sempre as trilhas corretas. Que cada pessoa presente nesta noite de paz seja abençoada pelos esforços de estar reunida em prol do aprendizado das realidades que são as únicas em nossas vidas. Elevemos os nossos sentimentos à pureza da comunhão fraternal, agradecendo a Deus por mais uma vez o bem vencendo, estabelecendo-se sobre a terra ainda sofredora, sendo mais um halo de luz que nos encaminha à regeneração. Aos trabalhadores das sendas espíritas, tens imenso compromisso com seu próprio espírito, que busca a redenção dos erros de outrora, laborando em busca de espalhar as luzes da compreensão e do amor verdadeiro. Seja bendita esta casa, sejam de paz os vossos passos. Espírito Manuel. Então, recebemos essa mensagem de comemoração, né, do plano espiritual para o nosso trabalho que está nessa noite avançando em mais um passo. Bom, e quais são as atividades que o GEAP já tem realizado? Nós temos as reuniões públicas, realizamos de agosto para cá o nosso ciclo virtual de palestras. Então, durante toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós tínhamos uma live com o palestrante de fora. A partir de agora, as nossas palestras vão ser presenciais, né? Inclusive ali nós já temos o nosso cronograma de palestrantes de outubro, com os temas que cada um vai falar, tudo certinho, para vocês poderem se programar e vir. Então, às segundas-feiras, 8 horas, presencialmente, temos a nossa palestra, sempre com o expositor convidado. Temos o atendimento fraterno, que vai acontecer às segundas-feiras, às 18h30, tá? Então, quem tiver necessidade de atendimento fraterno, pode procurar um dos trabalhadores da casa, para poder a gente agendar o atendimento fraterno, e às 18h30, então, a gente faz essa conversa e faz o acompanhamento com a pessoa, no caso dela, né, orientando a luz da doutrina espírita. Vamos ter o passe, né, o passe é uma atividade que, durante esse ano, a gente vai fazer de forma coletiva, ao término das palestras, exceto hoje, que é uma noite festiva, a gente não vai ter o passe, mas a partir da semana que vem, o passe ele vai ser coletivo ao final da palestra. Porém, caso, né, alguém tenha necessidade do passe individual, pode procurar, né, um dos trabalhadores da casa e a gente então verifica a necessidade e procede, né, com as orientações de acordo com a nossa diretoria mediúnica. Grupos de estudo, nós temos aos domingos, às 19 horas, via Google Meet, o estudo A Imortalidade da Alma. E às terças-feiras, às 19 horas, nós temos o estudo de O Livro dos Médiuns. Também tem acontecido via Google Meet. A partir, né, de agora, quem for de Campos e desejar vir presencialmente, pode vir, tá? Que a gente vai estar com a nossa sede em funcionamento para o estudo presencial de O Livro dos Médiuns. Temos também orações à distância. Esse é um trabalho que acontece semanalmente às quartas-feiras, 7 horas da noite. Ele é privativo do grupo de trabalhadores da mediunidade. Então, quem desejar pode encaminhar para a gente os pedidos de prece. Nós temos no nosso site
um formulário em que vocês podem preencher pedindo prece para encarnado, para desencarnado, mas aqui no grupo também a gente vai ter os caderninhos, tá? Para vocês colocarem nome de encarnados e desencarnados, vai ter um caderninho para encarnado, um caderninho para desencarnado, e aí toda quarta-feira, então, o grupo realiza esse trabalho de orações à distância. Nós sempre orientamos que quem solicitar oração, no dia e no horário, fique em prece, né? Coloca uma musiquinha, faz uma leitura do Evangelho, coloca o passe virtual, para conseguir se conectar com o grupo de trabalhadores que vai estar aqui no grupo fazendo a irradiação. Né? Porque se a oração à distância, ela funciona como um tratamento espiritual. Né? Então, se você precisa de uma oração, você tem que estar em sintonia para conseguir o trabalho ser realizado adequadamente, né? Então, a gente faz sempre essa solicitação, essa orientação. Ações sociais são atividades que nós fazemos de forma sazonal, né? Como eu disse, esse ano a gente já está planejando uma ação para ser feita, né? Nas próximas semanas, nas palestras, a gente vai desenvolver mais com vocês esse projeto, qual vai ser a ação desse ano, do final do ano. Cursos e seminários também é um projeto que a gente tem, né, de sempre estar em constante estudo, constante aprendizado. E a tecnologia nos favorece isso. Então, já para janeiro, a gente já tem um seminário marcado, né, inclusive sobre uma obra de Ivone. Vai ser um seminário com Afonso Soares, ele é colaborador da FEB, ele é um estudioso da vida de Ivone. A gente vai ter um seminário com ele que vai ser online, vai ser transmitido pelo canal do Letra Espírita no YouTube, tá? Mas, mais para frente, eu dou mais informações para vocês sobre esse projeto, e durante todo o ano que vem a gente pretende fazer cursos, fazer seminários, fazer estudos especiais sobre Ivone e sobre outros temas que são importantes também. Né? A gente tem, né, com o Letra Espírita, diversos autores, né, autores que são palestrantes, que fazem seminários, fazem cursos. Então a gente vai aproveitar dessa parceria, né, que nós temos para poder trazer para o nosso grupo essas participações, esses autores que poderão compartilhar com a gente esses ensinamentos que eles têm. E quais são os nossos ambientes aqui, né, no GEAP? Né, a gente tem esse salão, né, que ele vai ser um salão multiuso, né, que a gente buscou deixar ele da forma mais confortável possível, né, climatizado, com ar-condicionado. E aqui a gente vai realizar as palestras, né, os estudos, os seminários, as reuniões mediúnicas também vão ser realizadas aqui. O passe coletivo, quando for realizado, vai ser aqui também. Né, os grupos de estudo também vão ser aqui. Então, cada dia, o nosso salão vai ter uma funcionalidade diferente de acordo com a atividade que vai ser desenvolvida. Né? Tem o cantinho do atendimento fraterno, que é aquele cantinho ali, né, onde tem o tapete, ali a gente vai sentar para poder conversar antes da palestra. Temos a nossa sala de passe e tratamento espiritual, que é essa sala reservada aqui. Então, quem tiver necessidade, quando houver a questão do tratamento espiritual, vai ser feito aqui, reservado nessa sala. Tem o nosso banheiro ali, que ele é unissex, tem a nossa cozinha, lá na frente tem a nossa recepção, que, né, vai ter um banquinho para todo mundo sentar confortável, as plantinhas bonitinhas para tirar foto. Né? Vai ter o cantinho do livro, né, o nosso espaço literário, né, na Dirviana, que vai ficar ali. Né? Vamos ter na recepção, inclusive, também a água, né, a aguinha fluidificada. Ao término do passe, quem desejar pode pegar a aguinha fluidificada na recepção. Lá fora também a gente vai ter um espaço para evangelização, uma mesinha. A gente já está planejando, né, para as crianças, futuros trabalhadores, né, da Seara Espírita. A gente está planejando, né, materiais para evangelização. E o espaço literário, né, falei, que vai ter ali o nosso cantinho com livros. Né? Futuramente, quando tivermos a nossa mocidade, vai acontecer aqui dentro também. Né? O local que nós temos reservado para isso. Então, tem atividades que nem começaram ainda, mas já tem o planejamento de como elas vão transcorrer. Né? Até porque para nós começarmos algo, nós temos que planejar antes. Né? Então, nós já temos diversas atividades que estão em andamento, já acontecendo, e outras que ainda não começaram, mas já estão planejadas,
um dia, com horário, como que vai acontecer, só esperando, né, os bons trabalhadores chegarem para a gente poder iniciar os novos trabalhos. O nosso cantinho ali do livro, né, nosso espaço literário, ele tem um nome, Espaço Literário Nadir Viana. Mas afinal, quem é Dona Nadir? Né? Muitas pessoas que aqui estão conheceram a Dona Nadir. Muitos nunca ouviram falar nesta senhora. Né? Bom, Dona Nadir, também conhecida como vovó, ela é oriunda de família católica e ela desconhecia totalmente o espiritismo. Uma pessoa que conhece Dona Nadir conhece essa história já toda. Né? Ela era de família católica, ela não conhecia o espiritismo e no dia 22 de janeiro de 1973, ela recebeu uma mensagem mediúnica por meio da psicofonia de um espírito chamado Irmão Tabajara, falando sobre a missão dela aqui no plano terreno. Qual era a responsabilidade que ela tinha, né? E as tarefas que ela tinha assumido no plano espiritual para desenvolver aqui na Terra. Imagine uma pessoa que era católica, recebeu uma mensagem dessa, não deve ser tão fácil, né? O Walter pode falar para a gente um pouco mais, né? Foi um pouco complicado? Muito complicado. Né? E aí, ela buscou compreender mais sobre a doutrina espírita. Dona Nadir tinha a opção de ficar revoltada e não aceitar, né? Mas ela foi sábia e ela optou por conhecer mais sobre a doutrina espírita. E foi frequentando várias casas espíritas, até que ela parou em uma casa que era o Centro Espírita Cristo Redentor, onde ela foi acolhida e recebeu ensinamentos sobre a doutrina espírita. Inclusive, né, lá, como o Walter disse, que eu estava frequentando, né, e também trabalhando. Até quando eu cheguei lá, né, conversando com a Fernanda, que é a presidente, né, a gente relembrou da história de vovó, que chegou lá com a avó dela. Ela falou, nossa, que coincidência, sua avó veio aqui na época, era minha avó, agora você vem na minha época, né? E aí quando eu falei com ela que eu ia dar início a esse trabalho do GEAP, ela me chamou para conversar, né? Ela falou, a sua história se repete pela sua avó mais uma vez, porque ela perguntou aqui e fundou um centro espírita. E você está fazendo o mesmo caminho. Eu falei, coincidências do caminho. E aí, durante essas mensagens, né, no ano de 1979, ela recebeu essa mensagem, né, que eu comentei agora há pouco, de que ela deveria fundar uma casa espírita. E não só isso, deveria ser uma casa espírita, um lar de idosos e uma creche. Né? E aí, então, ela planejou-se, né, com alguns amigos, e nesse mesmo ano, ela fez a inauguração dessa casa espírita, que inclusive aconteceu na Monsenhor Aquiles número 259, neste local que nós estamos. Então, Dona Teresa sempre fala, né, que o 259 da Monsenhor Aquiles tem uma energia diferente, né? E aí nós vemos que 4 atividades espíritas já saíram daqui. Um clube do livro, uma editora e 2 casas espíritas. Então, o Monsenhor Aquiles 259 deve ter um planejamento espiritual, né, preparado para esse local. E aí foi aqui, né, nessa rua, nesse número, que ela fundou a Casa Espírita, né, que hoje funciona em um outro endereço. E Dona Nadir, ela teve um trabalho de auxílio àqueles que mais necessitavam muito intenso. Né? Ela sempre se dedicou muito à caridade, né, a fazer o bem ao próximo. E isso acaba sendo um grande exemplo para a gente, né? Porque ela foi um exemplo de uma incansável trabalhadora, apesar das grandes dificuldades do caminho. Né? Quando ela desencarnou, eu não posso falar que eu era pequeno, né? Mas eu não vivi esse início, né, da seara mediúnica dela, né? Quando eu cheguei já estava tudo pronto. Né? Mas, né, Senhor Walter, Dona Teresa acompanharam nessa trajetória. Tem algumas pessoas aqui, né, Dona Ana também, que conhece a trajetória de vovó e viu que foi muito difícil, não foi nada fácil. Né? Muitos percalços, muitas dificuldades, e ela sempre persistiu. Né?
E a Carmen sendo um grande exemplo para todos nós, né? E ela sempre, né, exponenta, sempre fazendo 10 mil atividades, né? E até os dias de hoje ela continua assim. E ela deixou uma grande preciosidade para todos nós, que são livros. Ela deixou vários livros psicografados. Quando ela estava encarnada, um livro foi lançado de forma independente, que foi o Paulo Leal Estradas. Depois do seu desencarne, teve um lançamento, que foi o livro Uma Janela Aberta. E até então só. Sabiam-se que tinham outros livros de Dona Nadir, né? E aí, com esse trabalho da editora, né, eu resolvi vasculhar, né, os livros de Dona Nadir, né? Falei com o Senhor meu pai, com os meus tios, e vamos ver esses livros de Dona Nadir, né? E sempre teve uma dificuldade muito grande com a questão da publicação, porque publicar um livro não é fácil, é muito complicado, é muito difícil, é muito burocrático. E encontrar uma editora espírita que vai aceitar o original, bem mais difícil, ainda mais nesses últimos tempos que veio a questão de pandemia, né? As editoras entraram em crise, e aí eis que o seu neto fundou uma editora. E aí eu falei, pronto, problema solucionado, né? Onde publicar tem. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, então. No ano passado a gente lançou o Sublime Encontro, e esse ano o Testemunhos do Além. É o livro que está exposto lá no nosso espaço literário, que está sendo lançado na noite de hoje. Então, todos que desejarem adquirir, como eu disse lá no iniciozinho, pode buscar o pessoal lá do espaço para poder adquirir essa obra, adquirir conhecimento, e também, né, vai ser uma forma de estar ajudando o nosso grupo. E sobre o livro, eu separei aqui a sinopse para ler para vocês, né, para poder dar um gostinho do que é o livro, né, qual é a história. Particularmente, é um livro que eu gosto muito, mas não é porque é de vovó não, tá, gente? É porque é realmente um livro muito interessante. Fala sobre vida no plano espiritual, fala sobre reencarnação. Então, nos traz muitas lições bacanas de forma muito leve, de forma muito simples. Tá? A sinopse é a seguinte: Alice e sua irmã Madalena deixam a vida material muito cedo, em decorrência de um acidente automobilístico. Recebidas no plano espiritual por sua tia, passam pelas singulares experiências de adequação à nova condição, bem como aos estudos que permitem que ambas compreendam diversas nuances de suas encarnações pretéritas. Sem dar muito spoiler para vocês, mas a Alice, por exemplo, não aceita que ela morreu. Ela não aceita morrer jovem. E ela não consegue entender, ela acha que é injusto, e ela quer descobrir o porquê que ela teve que morrer no acidente de carro. E ela fica, digamos, perturbando tanto no plano espiritual. Você quer saber? Você vai saber, então. E aí é mostrado para ela, e ela fica em choque. Né? E ela vê que ela não era essa santa que ela achava que ela era. Na última encarnação, realmente era uma menina muito boa. Mas na última encarnação ela fez algo muito ruim e ela mereceu passar por isso, porque ela precisava, né? E ela teve esse choque de realidade, né? Mas o que a Alice fez? Só lendo o livro para saber. E com leveza, a obra Testemunhos do Além nos traz importantes lições a respeito do planejamento reencarnatório, dividindo-se em duas partes, que em dado momento nos fará acompanhar a nova experiência carnal de Alice, com objetivos muito específicos e aos quais terá intensa dedicação, sempre objetivando a evolução espiritual almejada por todos nós, espíritos imortais, únicos e com necessidades muito particulares. Então o livro é dividido em duas partes. A primeira é essa, que ela chega no plano espiritual, não aceita. Depois a sua irmã chega também. Elas desencarnam juntas, mas a chegada delas é diferente. Cada uma chega numa época diferente, na casa da tia, e isso é explicado no livro também, porque que uma foi socorrida primeiro que a outra. E entendemos toda essa dinâmica, né, dela se adaptando no plano espiritual, dela conhecendo, né, um rapaz do qual ela gostou muito, e vamos aprender sobre a vivência na espiritualidade.
Depois tem a segunda parte, que nós vamos aprender sobre a reencarnação. Nós vamos acompanhar a Alice reencarnada como um rapaz. E no planejamento reencarnatório dela, ela não queria reencarnar como homem de forma nenhuma, ela batia o pé, ela não queria. E os instrutores falavam, mas aí nesse caso, você não tem direito. Você vai reencarnar como homem e você vai entender o porquê disso. E aí quando ela fica questionando também o porquê. Não vai ser revelado. Quando você estiver na carne, você vai entender. Quando você voltar depois também, você vai entender. E a gente também não é revelado porquê. Acompanhando a história dela, nessa nova encarnação, a gente descobre então o porquê que ela tinha que encarnar homem. Porque para a atividade que ela tinha que realizar, caritativa, não vai dando spoiler não, porque tem muita mais coisa. Não, relaxa. Tem muita coisa. A gente vai entender que se fosse o contrário, não daria certo. E a espiritualidade é sábia por causa disso. Então a gente vai entender todas as dinâmicas, vai entender o porquê de tudo isso. E vai entender que muitas vezes a gente fica questionando a espiritualidade, né, por não entender as coisas, mas que acima da gente tem alguém que sabe de tudo. Então é muito bacana e o final do livro é surpreendente, né? Então muitas coisas são reveladas para a gente, muitas lições. E juntos aprenderemos que o amor e a resignação são componentes indispensáveis em nossas atitudes, a fim de que caminhemos nas trilhas do bem e da nossa ascensão. E aí finalizamos então a sinopse do livro que está sendo lançado, Testemunhos do Além. Bom, eu tentei resumir para vocês o máximo possível sobre Ivone, sobre a nossa história, sobre a Dona Nadir e sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado, né? Esperamos que muitos de vocês voltem, né? Todos voltem, né? E que aqueles que sentirem, né, o seu coração tocado para engajar com a gente nesse trabalho são muito bem-vindos, né, de colaborar com a gente. Não precisa, né, eu não tenho experiência. A gente aprende fazendo, né? Então, fica esse recado, né, essa orientação. Desde já, vou passar para o Walter, né, fazer o encerramento, mas desde já também gostaria de agradecer aos representantes, né, de outras casas que estão aqui nos prestigiando, que vieram. Então, nosso muito obrigado a todos vocês e que possamos trabalhar sempre juntos em prol da doutrina espírita e realizando o nosso trabalho, fazendo jus, como diz Juarez sempre nas suas mensagens, quando ele manda. Ele sempre fala que nós devemos fazer jus de estarmos na equipe de Ivone. Então, se nós estamos tendo essa oportunidade de, enquanto encarnados, trabalhar na equipe dessa benfeitora espiritual, a gente possa fazer jus, né? E todos aqueles que desejarem estar junto com a gente novamente, o convite fica em aberto, são muito bem-vindos. Isso aí. Boa pregação. Obrigada. Agradeço ao nosso querido Figueiredo. Agradeço também que todos os dias tem minha prece, minha mãe e meu pai. Eu sempre falo para eles, a gente tem que sempre reverendar os nossos antepassados, né? Se não fosse o que minha mãe e meu pai me ensinaram, eu não estaria aqui e, consequentemente, o Murilo não estaria aí nesse trabalho que ele está fazendo agora. E aí Deus agradeceu a todos, né? A gente fica extremamente feliz, a casa está cheia, pedindo desculpa por quem está em pé, mas o cantinho é pequeno, mas vai ser sempre acolhedor. É uma plantinha que nasce, e se a gente regar ela com muito carinho, com muito amor, o certo vai dar frutos, né? A 100 por um. Vamos orar então. Bota a luzinha na cozinha. Eu tinha combinado para apagar a luz, e combinado era eu. É isso mesmo.
Jesus, mestre amigo, amigos espirituais que estão sempre nos orientando, nos acompanhando, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste espaço. Espaço esse que, por certo, será benéfico não apenas para nós, mas tantos e tantos que baterão nesta porta e, por certo, serão socorridos por toda a equipe que aqui já trabalha há tempo. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por termos escolhido, não por sermos perfeitos, mas por, em cima de nossa imperfeição, ter a capacidade de tirar o melhor de nós. Agradecemos, agradecemos, agradecemos. Muito obrigado por tudo, Pai. Possamos retornar aos nossos lares com a paz de Jesus em nossos corações. Gente ali fora, a dona Cristina preparou um coquetelzinho, um lanchinho, você tem que bater um papo, se confraternizar um pouquinho.